Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui hoje? Amém. Estão felizes de verdade? Amém. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, e Deus vai falar com você hoje. Você crê nisso? Então abra o seu coração para você receber uma palavra do céu para a sua vida, amém? Deus é bom em todo o tempo. Então venha sempre com essa expectativa de receber uma palavra profética. É uma palavra para a sua vida, para a sua casa. Nunca pense que a palavra é para aquele que não veio. Já viu aquelas pessoas que pensam assim: nossa, fulano podia estar aqui, essa palavra é para ele. Mas eu quero dizer que essa palavra é para você, e é por isso que você está aqui. Deus te trouxe aqui hoje. Ele vai ministrar profundamente o seu coração. Vamos receber a palavra de Deus. Quantos foram abençoados semana passada? Amém? Uma palavra poderosa, profética ao seu coração. Por isso eu quero continuar a ministrar essa palavra. Comecei a falar semana passada, e eu creio que nesses últimos 3 meses Deus vai liberar bênção sem medidas em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu quero enfatizar isso no seu coração, para que gere fé. O apóstolo Paulo diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas, que é para a sua segurança. Então eu quero que você tenha segurança. Segurança é fé. Quando você tem fé, você tem segurança, você está seguro. Então a sua fé vai crescer hoje, e você terá segurança que você já é abençoado, e você vai tomar posse de todas essas bênçãos em nome de Jesus. Olha que poderoso. Jesus disse assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É o que Deus quer para você. Pode abaixar um pouquinho mais o fundo, Jairinho. O Senhor nos chamou para viver uma vida que ama, valoriza a presença dEle nas nossas casas. Quantos amam a presença de Jesus? Nós precisamos, irmãos, de cultivar um ambiente aonde a presença de Deus se manifesta. Presta bem atenção. Nós pensamos que as bênçãos de Deus são automáticas nas nossas vidas, mas eu quero dizer para você que não é. Por mais que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos na cruz. Semana passada foi um culto de ceia, e nós falamos sobre isso. Mas elas não são automáticas. Nós precisamos, primeiro, de conhecermos elas. Uma vez que nós conhecemos quais são as bênçãos, isso começa a crescer fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma vez que você cresce em fé, agora você precisa de apropriar. Aí sim as bênçãos de Deus são liberadas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Quantos querem apropriar da bênção hoje? Amém? Então nós vamos entender aqui uma palavra poderosa que aconteceu, uma bênção que aconteceu com um homem chamado Obed-edom, que também vai acontecer com você nesses últimos 3 meses. Vamos ler a Bíblia. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 1. Abra a sua Bíblia, pode acompanhar aqui. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes,
e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Olha, irmãos, que poderoso. Qual que é a vontade de Deus? Davi chamou os capitães de 1000, os de 100, todos os príncipes. Davi então fez uma reunião, convocou líderes de células, convocou discipuladores, convocou, pastores, nos dias de hoje falando, e disse: vamos mandar mensagem para todos os da casa de Israel, que não estão aqui agora, aqueles que estão lá nas suas casas, aqueles que estão em outras cidades, para que nós nos reunimos, para que se reúnam. Estamos vivendo um tempo, em Goiânia, estão fazendo um jejum, 21 dias igrejando. Essa palavra não existe no português, mas é uma maneira muito clara de nós entendermos o ao contrário disso, que é desigrejado. Que é muito comum hoje, que as pessoas pensam que podem servir a Deus e podem viver a igreja lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, e não podem. Porque igreja é quando todos nós nos reunimos. Você pode fazer um culto na sua casa, você pode ceiar na sua casa, ceiar com a sua família, você pode colocar louvor, compartilhar uma palavra, e você deve fazer isso para que a sua casa seja edificada. Mas nunca vai substituir a nossa congregação. Amém, meus irmãos? A convocação de Davi é para que eles se reunissem. Então quero que você também envie mensageiros. Na verdade, vocês são mensageiros. Quantos são mensageiros aqui? Você é mensageiro das boas novas. Então envie mensagens. Aqueles que não estão aqui, aqueles que já tem muito tempo que não vêm, fala para eles: vamos nos reunir em nome de Jesus. Hoje alguns irmãos não puderam estar aqui devido à semana das férias, das crianças. Então a semana toda elas estão em casa. É isso mesmo, pais? E aí alguns aproveitam para poder tirar férias junto. Então por isso que não estão aqui hoje. Mas envie mensagem a todos dizendo: vamos nos reunir nas células, vamos nos reunir nos cultos, vamos nos reunir nas comunhões. Posso ouvir um amém? Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá. E isso é a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Lembrando que a presença de Deus naquele tempo não era quando nós nos reuníamos apenas. Tinha que estar a arca da aliança. Não bastava apenas reunir, tinha que estar presente a arca, porque Deus estava ali. Então o povo se reuniam em volta da arca. Mas eu quero dizer para você hoje: a arca é o Senhor que está aqui agora. Ele é a presença de Deus, Ele é o próprio Deus. E Ele disse: quando nós nos reunimos, Ele está no nosso meio. Eu quero dizer algo além. Deus não apenas está aqui, mas a nossa reunião é Ele presente. Aleluia. Por exemplo, o Rodrigues vai estar presente lá na festa que eu convidei, Eu convidei ele, fiz uma festa, ele vai estar presente. Então, o que vai estar presente ali? Apenas a cabeça dele? Não, é o corpo dele, não é verdade? Ele estará lá com todos os seus membros. Aleluia.
né, Rodrigues? Assim também nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Você está interligado ao seu irmão. Você faz parte com ele. Então aqui é o corpo de Cristo. Não só o cabeça está aqui, o corpo dele está aqui. O corpo é a igreja. Aleluia. Vamos continuar. Esse versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram para a casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi, todo Israel, alegravam-se perante Deus com todos o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quindom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão e a arca, ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que o chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez a levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Quanto tempo, meus irmãos? Fala assim, 3 meses. E a sua casa, em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Aleluia. Então nós ministramos na semana passada que a bênção de Obed-edom, ela está sobre a sua casa, ela está sobre a sua vida. Aleluia. Então Obed-edom era alguém que morava na beira da estrada. Obed-edom era alguém muito simples. Quem morava à beira da estrada era alguém muito simples. Até hoje é. Olha as casas na beira da rodovia. A maioria delas são os MST, né? Que construíram puxadinho e aí construíram casas na beira da estrada. São pessoas mais simples. E isso é muito antigo. Assim era Obed-edom. E outra, ele era geteu, ou seja, ele era um filisteu. Se você for pesquisar, ele era filisteu, inimigo do povo de Deus. Ele era da cidade de Golias. Presta bem atenção em algo. De repente, sem ele menos esperar, todos estavam com festa, com cânticos, com alegria. A arca em cima de um carro novo, ninguém tinha usado aquela carroça. Os bois estavam puxando, cantando louvores. Eu imagino que as pessoas estavam nas portas de suas casas, observando aquela procissão, né? Observando as pessoas andando e se alegrando. De repente, para tudo, aquela tristeza, aquela aflição, alguém morre. Alguém do exército de Davi. Alguém muito querido. Mas por quê? Por que ele morre? Porque ninguém poderia tocar na arca. Porque a maneira de levar a arca não era dessa forma. A maneira de levar a arca era através da tribo de Levi, aqueles que foram escolhidos para isso. E deveriam ser nos ombros. E deveria ser também com sangue, com sacrifícios. Mas não houve nada disso. Presta bem atenção. É muito importante você cultivar um ambiente para você manifestar a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Davi estava com músicas, com festas,
com cânticos, mas não estava tudo pronto, preparado. Eu quero dizer para você: cultive um ambiente onde a presença de Deus fica manifesta continuamente, através da sua adoração, através do seu louvor. Quando você convida o Senhor para os seus negócios, quando você convida o Senhor para a sua empresa, quando você convida o Senhor para o seu casamento. Então presta bem atenção, não é automático, você precisa de apropriar daquilo que já é seu, meus irmãos. Amém? A bênção já é sua. Você tem que chamar a existência na sua casa, na sua vida. Então nós falamos semana passada que, primeiro, é fruto da graça de Deus. Ou seja, ele não merecia. A bênção não era para ele, mas ele recebeu a si mesmo. Aleluia. A bênção também não era para nós, era para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Mas nós cremos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, agora têm poder para ser filho. Deus te deu poder para você se tornar filho. Quantos receberam Jesus na sua casa? Então você é filho de Deus. Aleluia. É graça. Poderia ser outra pessoa, poderia ser o vizinho dele, mas Davi, o rei, mandou entregar a arca para ele. O rei mandou entregar a arca para ele. Segundo, nós vemos que é fruto do sangue. Lembra que nós falamos que Obed-edom significa servo do sangue? Ou seja, ele era alguém nós somos alguém que entendemos que sem o sangue de Cristo não há bênção de Deus. Sem a cruz não existe bênção. Mas porque Ele derramou o seu sangue, você é abençoado. A sua casa é abençoada. A cruz não só trouxe livramento do inferno e vida eterna com Cristo. A cruz te deu alegria. A cruz te deu um casamento abençoado. A cruz te deu os filhos obedientes, tementes a Deus. A cruz, ela te livrou da miséria. A cruz te livrou da maldição. A cruz te livrou, sabe, de toda enfermidade. Por isso tem bênção para você. Terceiro, nós vemos também que ela foi rápida, muito rápido. Quanto tempo, meus irmãos? 3 meses, aleluia. Eu estou muito animado com o que o Senhor já está fazendo aqui, irá fazer. Então a bênção, ela está onde? Quando a igreja está unida. Porque o que é a arca de Deus? O que é a arca da aliança? Somos nós. Amém, meus irmãos? Nós somos a presença de Deus manifesta. Nós, reunidos, é o corpo de Cristo. Então as coisas fluem quando a igreja, ela está em aliança. Ela está em um só coração, ela está só em um propósito. Como estou compreendendo? Deus irá fazer coisas maravilhosas. Eu quero dizer que a bênção de Deus, ela vai tocar todas as áreas da sua vida. Nesses dias, você vai testemunhar de muitos livramentos, de muitas provisões, de portas se abrindo, de mudanças acontecendo, de pessoas chegando, de pessoas que estavam desanimadas, elas sendo ativadas no ministério. É um tempo de crescimento para nós. Você crê nisso? Então nós vemos às vezes a pessoa sem a bênção de Deus, ela tenta equilibrar, por exemplo, ela tenta equilibrar saúde com prosperidade, com dinheiro, com a conta cheia. Então tem pessoas que têm muita condição, ela é muito rica, mas ela não tem saúde. Tem pessoas que têm a comida dela é uma dieta pastosa, que ela tem que comer aquilo todo dia, sendo que tem dinheiro para comer qualquer coisa. Tem vontade de comer camarão, picanha, sushi, tem vontade de comer tantas coisas, mas não podem. Que adianta ter o dinheiro
e você não poder comer o que você quer, não ter saúde, que não ter dinheiro e ter uma bolsa, né, onde vai as fezes, vai para ali, a urina, o tempo inteiro. Não é verdade? Então, muitos têm muito dinheiro. Prosperidade é bênçãos em todas as áreas da sua vida. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Mas tem pessoas também que têm muita saúde, ela é muito saudável, mas só vive na miséria. Olha, é melhor ter saúde. Então você trabalhar e adquirir riquezas mediante a graça de Deus, não é verdade? Mas Deus, Ele quer te dar muita saúde, mas também muito dinheiro em nome de Jesus. Isso não é teologia da prosperidade, é o evangelho da graça. As bênçãos de Deus são completas para a sua vida. Deus quer prosperar você, para que você abençoe o seu irmão, para que você prospere. A igreja vai prosperar, porque você vai prosperar. Quem está ao seu redor vai prosperar. Amém? A obra de Deus prospera quando você prospera. Tem muitas pessoas que financeiramente é um sucesso, mas a família está destruída porque ganhou muito dinheiro à custa de não ter tempo nenhum para a família. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa. Eu sei que durante um tempo, às vezes isso é necessário. Às vezes durante um tempo, até se formar, né, até se consolidar. Mas a vida inteira assim, isso não é bênção, não é verdade? Não é bênção. A vida inteira dedicado completamente ao trabalho, enquanto a família está sendo destruída. Isso não é bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece e com ela não traz consigo dores. Então o que é de Deus não traz nenhuma dor, não sacrifica ninguém. Então, meus irmãos, Deus tem bênçãos sem medidas em todas as áreas da sua vida. Ele quer mudar a sua realidade familiar. Você crê nisso? Então presta bem atenção. Eu acredito que a esposa de Obed-Edom se tornou uma esposa mais dócil, e ele passou a amar ela como nunca. Eu creio que os filhos de Obed-Edom tornaram-se obedientes. Mas também a esposa de Obed-Edom também foi abençoada, e o próprio Obed-Edom se tornou uma bênção para ela. Aleluia. Então, mulheres, você é uma bênção para o seu marido. Marido, você é uma bênção para a sua esposa. Os seus filhos é uma bênção para você. É o que Deus te deu. O tesouro já está na casa. A sua família é abençoada. Os seus filhos são abençoados. Tudo que você colocar as mãos é abençoado. Havia harmonia no lar de Obed-Edom. Eles tinham prazer de estar juntos sempre. Comia na mesa. Todas as refeições ali eles oravam, eles conversavam, eles não tinham pressa. Hoje muitas famílias, cada um pega um prato, um vai para a sala, outro vai para o quarto, outro vai comer na cozinha. Isso não é bênção. Bênção é a família reunida, sentar à mesa e ter tempo ali junto e conversar sobre o seu dia. E cada dia uma hora, ensina os seus filhos a orar. Não é verdade? Pratica isso, irmãos. Se você não tem praticado isso, hoje em nome de Jesus, senta na mesa com a sua família. Eu não abro mão disso lá em casa. O Heitor também senta à mesa. Tem a cadeirinha dele, mas a gente coloca do lado da mesa, e aí nós sentamos, né, à mesa, e nós comemos. Nós oramos, nós temos comunhão, todas as refeições quando é possível. Exceto quando eu não estou em casa. E mesmo quando eu não estou, se tiver alguém lá em casa, é na mesa que nós comemos. Porque isso é bênção na família. Seus filhos foram agraciados, você vai ver mais depois. Eles aprenderam a tocar instrumentos. Nós também teremos bênçãos e pessoas tocando instrumentos aqui também no louvor. Aleluia. Quantos recebem essa bênção? Né, Lucas Lima? Hoje ele falou para mim, viu guitarra ali, já estou praticando. Falei, aleluia, vai praticando na sua casa. O Juninho também, né, a gente está com teclado, vai praticando lá o teclado também. Aleluia. Vai lá treinando o teclado em nome de Jesus.
Muito em breve nós teremos uma equipe de louvor completa. Quantos pode dizer amém? Por quê? Porque Obed-edom abriu a porta para a presença de Deus. Ore todos os dias. Abre a porta para a manifestação da sua presença. Faz da sua casa um ambiente de oração. Maridos, presta bem atenção. Você foi chamado da parte de Deus para orar pela sua casa. Eu falo isso, eu quero repetir. Presta bastante atenção aqui. Os homens são sacerdotes do seu lar. Não sou eu que vou estar na sua casa sempre orando, ministrando uma palavra. O dia que eu for visitar, eu irei fazer isso. Eu gostaria de visitar muito. Assim que me convidarem mais, eu vou visitar mais. Mas isso é uma vez ou outra. Não dá para visitar toda semana alguém, não é verdade? É muita gente. Só no dia eu visitar uma pessoa, vai visitar uma vez por mês você, pelo menos, no mínimo. Mas presta bem atenção, o homem é aquele que conduz a sua casa em oração. Homens, você ora pela sua esposa? A partir de hoje comece a orar pela sua esposa. Não só apenas no seu quarto com a porta fechada. Chame ela, ore na hora da refeição. Ore por ela, a esposa ora pelo marido. Separe um tempo para vocês lerem a Bíblia juntos. Isso é você estar convidando a presença manifesta para a sua casa, para que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida. Quantos vão praticar isso em nome de Jesus? Fala amém em nome de Jesus. É fácil? Não. É um exercício. No começo a sua carne não quer. Você não está muito habituado. É triste falar isso. Mas, à medida que você for fazendo, você vai ter muita alegria, muito prazer, muita vida de Deus, muita presença de Deus. Segundo, mudou também a sua realidade física. Tem gente que está desse jeito aqui, ó, o tempo todo com dores. Dores nas costas, dores de cabeça, enfermidades. O apóstolo Paulo falou algo muito poderoso para a igreja de Corinto. Eu quero reafirmar com você aqui. A igreja de Corinto era uma igreja muito avivada. Eles fluíam nos dons espirituais. Eles oravam em línguas, eles profetizavam. Mas sabe qual que era o problema? Eles não entendiam a ceia. Eles até ceiavam, mas não faziam isso com o coração. Eles não faziam em memória do Senhor. Sabe o que eles faziam? Eles se reuniam, bebiam muito vinho e comiam muito pão. O apóstolo Paulo fala assim: não é por acaso, não é de se espantar que muitos de vocês estão fracos, doentes, e muitos estão dormindo. Muitos já estão dormindo. A palavra dormir na Bíblia é morte. Por quê? Porque eles estavam desprezando a Santa Ceia. Um culto de Santa Ceia é o culto que tem que estar sempre cheio, principalmente, todos têm que estar. Mas não só apenas ceiar, mas ceiar entendendo o que aconteceu na cruz. Foi por mim que ele morreu. Quando você entende isso, as bênçãos físicas de saúde, elas chegam até a sua casa. Amém? Elas chegam até a sua casa. Desde o primeiro dia em que a arca chegou na casa de Obed-edom, as dores que eles sentiam, que a sua esposa sentiam, que seus filhos sentiam, desapareceram. Ele passou a levantar pela manhã com disposição para trabalhar. O seu corpo estava revigorado. Aquele cansaço que costumava sentir, aquele cansaço excessivo de alma, de corpo, no final do dia, que não queria fazer mais nada, desapareceu.
Tem pessoas que elas chegam em casa, tudo bem, trabalharam muito, glória a Deus por isso, mas roubou toda a energia, elas não têm energia para fazer mais nada. Já viu gente falar assim: eu chego em casa e não faço mais nada, eu chego e deito e não quero saber de nada, não me convida para nada. Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. Deus quer que você tenha saúde, disposição abundante, aleluia. E você chega como Caleb aos 80 anos e fala assim: eu ainda tenho força quando eu tinha os meus 40, eu consigo subir este monte e conquistar essa cidade, aleluia. Amém? Você que tem a idade mais experiente aí, aleluia, Deus está renovando as suas forças. Você vai correr e não vai se cansar, vai levantar voos como de águias. Tudo está mudando na sua casa, porque é rápido, é um dia para o outro, porque ele teve uma decisão, de quando parecia ser um risco, ele aceitou a arca na sua casa. Ele viu Uzá morrendo por tocar na arca. Qualquer dia desses ele poderia tropeçar e também cair em cima daquela arca. Talvez poderia ter filhos e os seus filhos tocassem na arca. Algum visitante fosse lá jantar com ele, curioso, e tocasse na arca. Todos os dias tinha um risco. Talvez as pessoas estavam esperando uma má notícia. Morreu alguém da família de Obed-edom porque tocou na arca. Mas ao contrário de receber más notícias, eles receberam boas notícias. Às vezes tem gente esperando algo de ruim acontecer. O mundo lá fora é assim. Mas pelo contrário, eles vão só receber boas notícias que sairão da sua família. Só sairão boas notícias da sua casa. Aí ele trocou de carro, está com carro 0 quilômetro, construiu a sua casa do jeito que ele quis, aleluia, colocou ar-condicionado em todos os cômodos, glória a Deus, tem um quintal grande, com área gourmet, para fazer churrasco e chamar a igreja com piscina, aleluia, é a notícia que eles vão receber em nome de Jesus. É isso que Deus tem para você. Tem pessoas que não sonham mais, não esperam mais mudanças, porque estão acostumados com aquilo que é comum, porque viveu uma vida comum, limitada a vida inteira, e acha que Deus não vai fazer porque está avançado de idade. 3 meses Deus pode surpreender, Ele vai te surpreender nesse final de ano, aleluia. Não pense que o ano acabou, falta 3 meses e é o tempo suficiente para Deus te abençoar, como abençoou Obed-edom. Mas a Bíblia fala que abençoou também tudo que ele tinha, ou seja, mudou sua realidade material. Você crê? Imagina 30 dias depois que a arca entrou na sua casa e teve a maior colheita da história da vida dele. Não apenas muita colheita, mas os frutos tornaram, sabe, aquelas uvas grandes, aqueles milho grande, aleluia. Muita colheita, com fartura. No dia seguinte, ele trouxe um carneirinho que tinha acabado de nascer. As suas vacas deu cria, os seus carneiros deu cria, os carneiros saudáveis. Olha, irmãos, os seus gados multiplicando. A vaca que ele tirava leite agora está dando dobrado de leite. E não é só uma vaca a mais, é 50. Glória a Deus. Porque ele passou a prosperar. Ele teve condição de vestir melhor sua família. Mudaram as suas vestes, mudaram o seu guarda-roupa. Mulher que gosta muito disso, né? Deus vai mudar o seu guarda-roupa também. Aleluia. Amém, meus irmãos. Homem geralmente tem 2, 3 pares de sapato no máximo, não é verdade? Mas Deus vai te dar muitos sapatos também, homens. Amém. Deus vai te dar muito tênis, muitas roupas. Deus vai mudar, porque Deus abençoou Obed-edom e tudo que ele possuía. Sabe que ele tinha guarda-roupa? Tinha. Deus abençoou o seu guarda-roupa.
tudo que ele tinha, todas as bênçãos. A geladeira dele passou a ficar cheia. Você também terá a geladeira cheia e você vai comer de tudo que é bom. Ele continuava a fazer as mesmas coisas, só que agora tudo dava resultado, tudo era abundante. Ele continuava a trabalhar do mesmo jeito, só que agora ele trabalhava e triplicava. Os contratos que ele fechava agora eram contratos enormes. O que ele costumava ganhar no mês inteiro, ele estava ganhando por semana. Glória a Deus. Assim também será com você. Em nome de Jesus, Deus vai triplicar o seu salário. Você terá muitas comissões, você fechará muitos contratos, você terá muitas vendas, você será colocado como cabeça e não como cauda, você vai destacar em nome de Jesus, você não trabalhar mais. Eu sei que é importante, né, ter empregados, é importante, nem todos serão empresários, mas eu quero profetizar, Deus vai fazer você abrir empresas. Amém, meus irmãos? Ou seja, a presença de Deus estava ali, tudo muda. Irmãos, isso tem que se tornar realidade na nossa vida. As coisas na sua casa vão mudar em nome de Jesus. Muitas vezes a nossa luta é porque ficamos preocupados com tudo e não priorizamos a presença de Deus. Não adianta você fazer uma reunião com o melhor som, preparar tudo, mas se não tem presença não adianta de nada. O que nós queremos é a presença de Deus. Nós queremos célula com vida, com presença. Célula que tem unção, atrai pessoas. O que atrai pessoas é a presença manifesta. As pessoas querem estar aonde tem presença de Deus. Que nós a valorizamos, que nós venhamos a preparar tudo para que ela seja manifesta. Então nós que vamos numa célula, que nós que viemos aqui para o culto, eu quero te ensinar algo com muito amor e carinho. Não adianta uma ou duas ou 5 pessoas que estão aqui fazendo a oferta, pregando no louvor, não adianta elas orarem muito, jejuarem muito. A presença de Deus ela não vem de uma maneira palpável por causa de 1 ou 2 pessoas. Uma brasa ou 3 brasas sozinhas não faz fogo, não faz churrasco. Mas quando muitas brasas estão reunidas, ela queima a carne, não é verdade? Quantos querem queimar a carne? Não estou falando de carne de churrasco não. Você queima a carne, destrói a carne, desfaz a carne, quando você se torna um braseiro vivo. Quando tem um fogaréu amontoado de brasas, vem um carvão, já tem muito tempo que não congrega, já tem muito tempo que não vai numa célula, mas quando ele chega no nosso meio, ele é incendiado imediatamente. Mas quando uma brasa sai fora da fogueira, ela também se esfria muito rápido. Assim, quando você prepara para estar num culto, quando você, durante o seu dia, você está buscando o Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo hoje, usa a minha vida para que eu possa liberar uma palavra profética sobre o meu irmão. Senhor, eu quero chegar no culto e eu quero liberar uma palavra de vida para o meu irmão. Eu quero ser usado na hora do louvor para orar por ele e ele ser curado. Senhor, eu quero ser instrumento de bênção para a minha igreja. Senhor, eu quero, ó Deus, ver a tua glória manifesta. Aí você ora pelo irmão que não vem, você ora pelo visitante que você convidou, você ora pelas pessoas que você chamou durante a semana. O que é isso? Você está preparando o ambiente para o culto. Mas agora, se eu fico o domingo inteiro maratonando na série da Netflix, aí eu chego para cá,
como alguém que não queria estar, desanimado, frio, indiferente. Aí começa o louvor, eu estou lá olhando para o teto, reparando as imperfeições do prédio, olhando os buracos, olhando as rachaduras, olhando os problemas. Eu vou receber alguma coisa? Não vai, não adianta, não vai ter poder de Deus, porque eu cheguei aqui desanimado. Pode ser que alguém chegue, mas se a maioria é um braseiro, ele vai incendiar aquele que está desanimado. Então nós preparamos o ambiente da célula, nós preparamos antes, para que a glória de Deus seja manifesta na nossa casa. Isso é valorizar a presença, não devemos ser indiferentes a ela. A obra de Deus, ela é espiritual, não deve ser tratada de uma maneira natural. Não é porque eu acostumei a pregar, acostumei a liderar, acostumei a falar ao público, que isso vai fazer mudança no ambiente. Não vai. Uma vez teve um rei que ele deixou ser roubado todos os utensílios de ouro, os escudos de ouro, tudo que era de ouro do templo foi roubado. E aí, em vez de ele se reunir com o povo e ir lá e recuperar, lutar por isso, falou: vamos trazer de volta os escudos, os utensílios todos do templo. Ele disse assim: o bronze parece com ouro. Quer saber? Vamos correr atrás, não? Vamos fazer tudo de bronze. E aí tinha umas passeatas que todos os soldados pegavam o escudo, estendia na mão e a lança na outra. E aí o rei passava junto com os seus melhores soldados, com os chefes, dos soldados. Quando eles vinham da batalha, era assim que eles recebiam as pessoas. Só que vinha o sol, brilhava, parecia ouro, mas não era. Tinha uma aparência, mas não tinha mais ouro. Às vezes a presença, que é o ouro, é roubada. Aí nós mantemos a forma, mantemos o costume, mantemos o hábito, mas não tem mais presença. Era assim com Moisés. Moisés subia no monte, o rosto dele brilhava, ele colocava um véu, porque as pessoas não podiam olhar para o brilho no rosto dele. Mas chegou um tempo que a Bíblia fala que a glória estava sumindo. Aí ele mantinha o véu, ele colocava o véu para as pessoas perceberem que não tinha mais glória. Ou seja, ele continuou com a aparência do véu. Antes tinha, e tinha um propósito, porque o rosto dele brilhava. Mas depois ele queria esconder com a performance, esconder com o hábito, esconder com a prática. Nós não queremos fazer coisas, nós queremos a presença. Nós não queremos apenas fazer coisas para Deus. Podemos fazer muitas coisas, podemos comprar muitas coisas, alugar, fazer, mas sem a presença nada adianta. Como estão compreendendo? Sabe, irmãos, outra coisa, já estou terminando. Deus, Ele quer ser glorificado através da sua vida. Sabe o que Ele quer te abençoar? Porque vai gerar um grande testemunho. Por que você acha que Davi se apressou em levar a arca para Jerusalém? Ele tinha uma resposta muito óbvia. A notícia chegou em Jerusalém dizendo: olha aí, Obed-edom está prosperando muito. Já trocou de carro, já está reformando a sua casa. Sua casa é uma casa mais simples, agora é uma casa bonita. Obed-edom está prosperando, os gados deles cresceram, ele abriu empresas, os filhos dele, até a roupa, até a postura, tudo está mudando. Gente, mas que bênção. E o povo começou um burburinho lá em Jerusalém, e a notícia chegou até Davi: Davi, Obed-edom está prosperando demais. Todos estavam comentando.
Davi disse: não, eu quero essa bênção aqui em Jerusalém. Eu quero essa bênção para todo Israel. Aí mais uma vez, foi lá Davi bater na porta de Obed-edom. Estava tão bom, a arca aqui em casa, 3 meses prosperando, agora está tudo bom, você quer tirar a presença, você quer tirar a arca? Quero reforçar algo para você. Tem muitos pregadores que têm pregado lei dizendo: olha, meu irmão, se você está na bênção, se prepare, qualquer momento vai vir uma luta aí. Quando já ouviram isso? Só eu que já ouvi isso? As pessoas pensam assim, porque está tudo maravilhoso. Ou talvez a sua mente pense assim: não, está tudo muito bom. Aí você fica com medo de algo de errado acontecer. Você fica com medo de algo de ruim, de uma notícia ruim, de um prejuízo vir, porque está tudo muito bom. A graça é ao contrário. O que é ruim que tem prazo de validade, a tristeza que dura uma noite, a alegria vem pela manhã e não acaba. Amém? Não é a bênção que é temporária. Você pode pensar assim: acabou agora a prosperidade de Obed-edom, a arca foi levada. Segundo Samuel 6,12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Olha aqui, presta bem atenção. A Bíblia fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Este era o segredo de Obed-edom. Mais para frente, vamos terceiro e último, porque gera crescimento contínuo. Presta bastante atenção. O Davi bateu na porta de Obed-edom dizendo: Obed-edom, eu vou levar a arca agora para Jerusalém. Glória a Deus pela sua vida. O rei também bateu na porta da sua casa dizendo: eu tenho um propósito com você. Eu te chamei para algo grande. Eu te chamei para algo especial. No dia que você abriu a sua porta, a sua vida não foi mais a mesma. E aí, olha o que aconteceu com Obed-edom. 1 Crônicas 15:17. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Beroquias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Casaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseia, Matitias, Elifeleu, Miquneias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Sabe o que aconteceu? Obed-edom foi promovido. Obed-edom foi chamado para ser um guardião da arca. Ele foi trabalhar em Jerusalém. Davi chamou para ele agora cuidar da arca. Por quê? Porque a arca foi um teste na casa dele. Quando ele cuidou bem da arca, Deus chamou para algo maior. Quando você cuida da sua família, quando você cuida os que são da sua casa, Deus chama você para algo maior. É cuidar da igreja, de pessoas. A Bíblia fala: aquele que é incapaz de cuidar os da sua própria casa, não pode servir na obra de Deus. Se eu falhar em cuidar dos meus filhos e da minha esposa, eu não posso estar mais aqui pregando para você. Em primeiro lugar, é cuidar da presença na sua casa. Quando você é aprovado lá, começa a ter bênção. Aí Deus te chama para algo maior. Aleluia. Amém, meus irmãos. Tem mais. 2 Crônicas 16:4. Eu estou terminando já, de verdade.
designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe de Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, o Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, está aqui na lista. E Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf faziam ressoar os símbolos. Depois, Obed-edom era o porteiro, mas também ele foi chamado para quê? Para louvar o Senhor, para tocar instrumentos. Olha aí o nome dele de novo, sendo mencionado. Deus também está chamando você para o ministério. Deus está chamando você para cuidar da obra de Deus. Deus está chamando você. Segundo Crônica 26, olha, diz assim: e os filhos de Obed-edom foram Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacá o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo. Ele tinha 8 filhos, porque Deus tinha abençoado. Também o seu filho Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Obed-edom, todos eles serviram a Deus e eram homens valentes e abençoados. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. A bênção de Deus, ela é geracional. A bênção de Deus não é só para você, ela é para os seus filhos e ela é para os seus netos.